Olá, meus alunos! Olá, minhas alunas! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o professor Jean e vou trabalhar com vocês o regulamento de pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Durante a nossa aula, vamos abordar os pontos principais que poderão estar nas questões da sua prova. Primeiramente, vamos conhecer algumas características sobre cargos e funções. Então, vamos ao nosso quadro e eu peço a sua atenção. Temos aqui o artigo 3º dentro do nosso regulamento, que traz informações a respeito de cargos. Quero que você anote que o nosso artigo 3º fala que os cargos serão providos por concurso público. Tenha cuidado, pessoal, porque veja que os cargos que serão providos por concurso público serão somente os cargos organizados em carreira. Anotem aí no seu material. Tenha cuidado porque dentro da EBSER nós temos os cargos organizados em carreira e temos também cargos chamados de cargos em comissão. Tenha cuidado porque, pessoal, veja que os cargos em comissão ou funções comissionadas não exigem concurso público. Agora, os cargos que são organizados em carreira, que nós chamamos também de cargos efetivos, aí sim serão organizados para provimento por meio de concurso público. Anotem no seu material. Veja que são informações que confundem os concurseiros e fazem errar as questões. Então, falou em concurso público, lembre-se que é o meio utilizado para provimento dos cargos que são organizados em carreiras. Inclusive, nós temos o plano de cargos, carreiras e salários, que é chamado de PCCS. Anotem aí no seu material, certo? Então, falou em cargos efetivos que são organizados em carreira, o provimento é por concurso público, certo? Lembrando que o provimento significa o preenchimento, significa o ingresso, certo? Veja que são informações que com certeza têm real possibilidade de questão. Já no artigo 4º aqui do nosso regulamento, nós temos informações a respeito dos cargos em comissão e das funções gratificadas. Tenha cuidado porque, pessoal, veja que os cargos em comissão e as funções gratificadas, elas não exigem concurso público para provimento. Tenha cuidado porque, pessoal, veja que os cargos em comissão e as funções gratificadas, elas possuem, um outro plano, porém, este plano ele não organiza cargos em comissão e funções gratificadas em carreiras. Cuidado, inclusive, o plano que rege os cargos em comissão e as funções gratificadas é chamado de PCCFG, certo? Veja que não são organizados em carreira, certo? Tenha cuidado porque, pessoal, o detalhe-chave, detalhe crucial que o examinador vai explorar lá nas questões da sua prova é que cargos em comissão e funções gratificadas, que chamamos também de funções de confiança, não exigem concurso público para provimento. Tenha cuidado porque se lá na sua prova aparecer uma questão falando que os cargos em comissão e funções gratificadas são de livre nomeação e exoneração, está correto. Já os cargos efetivos, aqueles que são organizados em carreira, não são de livre nomeação e livre exoneração, porque como nós trabalhamos, lá no artigo 3º,
cargos que são de provimento efetivo organizados em carreira, eles exigem concurso público para ingresso. Inclusive, o professor separou aqui o artigo 3º e o artigo 4º justamente para fazer esta comparação, porque aqui é aquela questãozinha certeira. Quando aparecer a parte que trata do regulamento de pessoal, podem ter certeza que o examinador vai, de certa forma, explorar, a diferenciação entre os cargos efetivos organizados em carreira e os cargos em comissão. E agora vocês não erram mais, certo? Prosseguindo com o nosso conteúdo, também separei aqui para a nossa aula o artigo 6º do nosso regulamento. Veja que o artigo 6º fala que o cargo em comissão e a função gratificada exigem para o seu exercício a comprovada qualificação profissional adequada para a área de atuação. Tenha cuidado, pessoal, porque veja que no caso do cargo em comissão e da função gratificada, que não exigem concurso público para provimento, eu vou ter apenas a exigência da formação, ou seja, qualificação profissional para poder entrar em exercício. Então, dependendo das características do cargo em comissão ou da função gratificada, vai ser exigido apenas a apresentação do diploma, a qualificação para o exercício daquele cargo em comissão ou daquela função gratificada específica. Mas, por favor, não confundam, Veja que é exigido apenas qualificação profissional e não concurso público. O professor está repetindo e frisando porque eu sei que aqui é chance real de questãozinha na parte de legislação, certo? Cuidado mais uma vez. Também eu separei aqui o artigo 7º, que também pode aparecer em alguma questão. No artigo 7º do nosso regulamento, nós temos uma informação que apresenta algumas proibições, aquilo que não é permitido, ao ocupante de cargo em comissão ou de função gratificada. Veja que a pessoa que ocupa cargo em comissão ou função gratificada dentro da EBSER não poderá entrar em licença para tratamento de interesse particular, também não poderá ser cedido para outro órgão e também não pode ter outros afastamentos que gerem a suspensão do contrato de trabalho. Então, lá na sua prova, com certeza, vai aparecer uma questão para você identificar o que não é permitido ou que é proibido às pessoas que exercem cargo em comissão ou função gratificada dentro da estrutura da EBSER. E para acertar a questão, basta lembrar, que não é permitido afastamento para licença para tratar de interesses particulares, também não pode ter acessão, não pode ter cedência para outro órgão e também não podem ter quaisquer outros afastamentos que venham a ocasionar a suspensão do contrato de trabalho. Geralmente, o examinador vai contar uma historinha e vai falar, que o ocupante de cargo em comissão ou de função gratificada poderá ser cedido para outros órgãos dos municípios, estados ou da União. E está errado, não posso ter cedência, chamada também de cessão, que é o empréstimo, é quando eu faço o empréstimo do funcionário para outra instituição, certo? Cuidado, então, com tudo aquilo que não é permitido, não é permitido aos ocupantes de cargo em comissão ou função gratificada. Prosseguindo com o nosso conteúdo, vamos agora adentrar no assunto que trata da admissão e contratação. Tenha cuidado porque, pessoal, dentro da parte que trata da admissão e contratação, nós temos algumas informações perigosas que o examinador vai usar
para tentar derrubar o candidato, mas aqui você não vai errar e não terá dificuldade. Então tenha atenção, tá? No artigo 11 aqui do nosso regulamento. No artigo 11 nós temos uma informação que fala que a admissão de empregado em cargo efetivo se dará inicialmente por um período que não pode ultrapassar, não pode ser superior a 90 dias. Anotem esta informação. Então, quando você for admitido ou admitida, em cargo efetivo da EBSER, você vai ficar primeiro, por um período que não pode extrapolar, não pode ser superior a 90 dias. Decorem esta informação. Inclusive, este prazo de 90 dias lá da sua admissão é considerado, é contado como prazo de experiência. Então, se aparecer uma questãozinha perguntando, qual é o período considerado como prazo de experiência na admissão de cargo efetivo, lembre-se que é 90 dias. Cuidado porque, pessoal, esta regrinha somente é aplicada a cargo efetivo e não é aplicada a cargo em comissão ou função gratificada. Olhem que detalhe perigoso, Então, regrinha que nós estamos trabalhando aqui do artigo 11, aplico somente a cargo efetivo, que é aquele que exige concurso público para provimento. Anotem no seu material, certo? E não esqueça também, que o prazo de experiência é de 90 dias contado a partir da admissão do funcionário. Temos aqui ainda, pessoal, que quando encerra, este prazo de 90 dias e o funcionário desempenha as funções tudo direitinho, atendendo todos os requisitos legais, aí o contrato de trabalho é automaticamente prorrogado por prazo indeterminado. Então, após o período de experiência, que é de 90 dias, se você trabalhou tudo certinho, passou na avaliação tudo direitinho, mostrou que tem experiência, aí seu contrato de trabalho é prorrogado por prazo indeterminado porque você está exercendo um cargo efetivo. Anotem aí no seu material. Lembrando, que esta prorrogação por prazo indeterminado somente acontece, desde que haja interesse na sua prorrogação por parte da EBSER e também por parte do empregado, além da avaliação de desempenho. Então, você tem que passar na avaliação de desempenho, que é realizada durante os 90 dias iniciais, tem que daí comprovar que você tem interesse em prorrogar seu contrato por prazo indeterminado se passar na avaliação, e a EBSER também tem que assinar, dando ok, concordando, mostrando interesse na sua permanência no seu cargo efetivo. Então, terminou o período de experiência, foi aprovado na avaliação, teve a sua concordância, seu interesse, do empregado em prorrogar o contrato e teve o interesse também da EBSER, é assinado o termo e daí você está por prazo indeterminado com o contrato firmado, certo? Lembrando, pessoal, essas regrinhas do artigo 11 são aplicadas, somente para cargo efetivo. Pelo amor de Deus, não errem esta informação. Sempre que o professor percebe que tem chance de questão e é alguma informação que pode induzir você a erro, vou repetir, vou frisar, porque como eu sempre falo, meu compromisso é com a sua aprovação, certo? Então, sobre admissão e contratação, é isso que tem possibilidade de questão. Prosseguindo com o nosso conteúdo, vamos agora conhecer detalhes a respeito do assunto que trata da progressão funcional.
Veja que a progressão funcional é também chamada de promoção, ou seja, quando o funcionário ele sobe, dentro da carreira, ele está progredindo funcionalmente, está sendo promovido. Então, nós temos aqui o assunto que trata da progressão funcional, certo? No artigo 23, nós temos uma informação que fala que o desenvolvimento do empregado da EBSER dentro de sua carreira ocorrerá mediante progressões que podem ser horizontal e vertical. Tenha cuidado porque, pessoal, lá na sua prova pode aparecer uma questão pedindo para você identificar quais são os tipos de progressão nos cargos efetivos. E para acertar a questão, basta lembrar que são tipos de progressão, a horizontal e também a vertical. Anotem no seu material. Inclusive, estas progressões, tanto horizontal como a vertical, elas terão as regras descritas lá no plano de cargos, carreiras e salários. Anotem no seu material. Inclusive, terá toda a base de critérios, que são as regras, requisitos. Também, vão ter lá as questões, os critérios da avaliação de desempenho para que o funcionário ele possa progredir funcionalmente. Tenha cuidado porque, pessoal, veja que a progressão funcional somente vai acontecer nos cargos efetivos, que são aqueles que exigem concurso público. Inclusive, nós temos aqui a menção do plano de cargos, carreiras e salários. E você já sabe, que somente são organizados em carreira os cargos efetivos. Então, progressão funcional somente acontece nos cargos efetivos, que são aqueles que exigem concurso público e são organizados em carreiras. Anotem este detalhe. Se na sua prova aparecer uma questão maliciosa, falando que nos cargos em comissão e nas funções gratificadas haverá a progressão funcional, está totalmente errado. Progressão funcional não ocorre, nos cargos em comissão e nas funções gratificadas. Mais um detalhezinho que você ganha para a questão de prova. No parágrafo único do nosso artigo 23, nós temos uma outra informação em que fala, que a progressão funcional não vai acarretar, não vai ocasionar mudança de cargo, pessoal. O que significa isto? Veja que quando o empregado ele obtém a progressão funcional, ele apenas sai de um nível, de um grau inferior para outro imediatamente superior dentro do próprio cargo. Porém, ele não muda de cargo. Então, o empregado, quando tem a progressão funcional, não sofre mudança de cargo, não sai do cargo A e vai para o cargo B ou vice-versa. Permanece sempre no mesmo cargo e o que acontece dentro daquele mesmo cargo é apenas uma mudança de nível ou grau. Anotem aí no seu material, certo? Por exemplo, se um médico ele obtém a progressão funcional, ele apenas sai de um nível, de um grau inferior para outro superior dentro do próprio cargo de médico, mas não vai, sair do cargo de médico e ir para outro cargo. Veja que é isso que está sendo falado aqui no parágrafo único do nosso artigo 23. É esta informação, que você precisa memorizar. Prosseguindo com o nosso conteúdo que trata, do regulamento de pessoal, vamos agora conhecer detalhes a respeito da jornada de trabalho, que também pode aparecer nas questões da sua prova. No artigo 25, nós temos informações a respeito, da jornada de trabalho do empregado da EBSER. Tenha cuidado porque, pessoal, veja que, em regra, a jornada de trabalho do empregado da EBSER,
é de 8 horas diárias, anotem aí, 8 horas diárias, observando o máximo de 40 horas semanais. Anotem no seu material. Então, se aparecer uma questão pedindo, para você identificar a jornada de trabalho que é aplicada como regra para empregado da EBSER, basta você lembrar que é de 8 horas diárias e também, no máximo 40 horas semanais. Anotem no seu material. Já no artigo 26, nós temos aqui uma outra possibilidade que pode ser aplicada ao empregado da EBSER que trabalhe, que tenha exercício no seu cargo nas filiais e também em outras unidades descentralizadas. Anotem, então, voltando aqui, quando for trabalho na sede da EBSER, a regra é 8 horas diárias, observado 40 horas semanais. Agora, quando for funcionário que tem exercício, que trabalha, nas filiais ou em outras unidades descentralizadas da EBSER, aí terá jornadas de trabalho que podem ser de 4, podem ser também de 6 ou de 8 horas diárias, mas também observado o máximo de 40 horas semanais. Então, aqui no caso de filiais e outras unidades descentralizadas, nós temos a flexibilidade de montar jornadas de trabalho com duração de 4, duração de 6 e duração de 8 horas diárias. Porém, independentemente da carga horária diária, tem que respeitar 40 horas semanais. Veja que as 40 horas semanais, é a regra para todos, independentemente de ser na sede ou em filiais ou unidades descentralizadas. Então, sobre jornada de trabalho, se vier alguma questão, eu aposto com você que é a respeito da duração da jornada. Assunto tranquilo, assunto fácil, sem qualquer dificuldade. Prosseguindo com o nosso conteúdo, ainda, aqui dentro do nosso artigo, nós temos também sobre a jornada de trabalho, no parágrafo 1º, uma outra possibilidade que é a jornada por meio de plantão. Veja, pessoal, que em todas as situações que forem exigido funcionamento contínuo do serviço na EBSER, durante 24 horas diárias, aí para fins de garantir o atendimento ao público, atendimento ao cidadão, aí pode ser admitido o regime de escala de plantão, com duração de 12 horas de trabalhos consecutivas, e 36 horas de descanso. Então, nas unidades da EBSER, que precisam funcionar 24 horas por dia para a prestação do serviço à população, posso fazer escala de plantão. Como que funciona a escala de plantão? Trabalha 12 horas consecutivas e, terminando as 12 horas de trabalho, vai descansar 36 horas consecutivas. Anotem no seu material. Então, posso ter escala de plantão? Sim. Quando que pode ter essa escala de plantão? Em todas as situações em que for exigido o funcionamento da unidade por 24 horas por dia. Então, um hospital, por exemplo, que tem que funcionar 24 horas por dia ininterrupto, lá eu vou ter escala de plantão e lá os funcionários trabalham na escala de 12 horas consecutivas de trabalho por 36 horas de descanso. Anotem no seu material, a escala que nós chamamos, de 12 por 36. Anotem aí no seu material, certo? Inclusive,
nós temos aqui, trabalha um turno, descansa outro, aí vem a outra equipe, né? Tudo certinho, sempre respeitando a jornada de trabalho prevista no contrato dos empregados. Então, aqui no parágrafo 1º do nosso artigo 26, né? O que você tem que saber é isso, é que a escala por plantão é admitida em unidades que exigem funcionamento 24 horas por dia. Muito simples e muito fácil, parágrafo 1º do nosso artigo 26, certo? Prosseguindo com o nosso conteúdo, vamos agora adentrar na parte que trata das licenças e dos afastamentos. Separei aqui para a nossa aula o artigo 34 e também diversas outras informações, porque as licenças e afastamentos sempre aparecem nas questões. No artigo 34, nós temos o conceito em que fala que a licença é o afastamento de empregado do serviço ativo que vai ser assegurado por lei ou autorizado pela própria empresa. Então, se perguntar em alguma questão, pedir, né, para você identificar o conceito das licenças ou da licença, lembre-se que é um afastamento do serviço ativo que pode ser ou assegurado por lei ou autorizado pela própria empresa, autorizado pela EBSER, certo? Então, este conceito básico é o que você tem que anotar. Tenha cuidado porque, pessoal, veja que a licença somente é concedida a servidor ativo, a funcionário, a empregado ativo. Tenha cuidado porque, veja que no caso de funcionário inativo, que está na inatividade, está aposentado, está afastado, está em qualquer outra condição que não seja da ativa, não posso conceder licença. Anotem aí no seu material. Vamos conhecer agora, no artigo 35, quais são os tipos de licença que podem ser concedidas a empregados efetivos da EBSER. Anotem porque aqui sai questão, certo? Veja que o empregado ocupante de cargo efetivo da EBSER poderá ser licenciado nas seguintes modalidades. Primeiro, pode ser licenciado por motivo de licença médica ou odontológica. Então, quando fica doente, precisa fazer algum tratamento, né? Por meio de médico ou dentista, vai ter direito à licença para tratamento, né? Da questão médica ou da questão odontológica. Também vai ter licença assegurada por motivo de acidente em trabalho. Então, se o empregado infelizmente sofre um acidente no trabalho, né? Pode ficar afastado, vai ter direito à licença, tudo direitinho, sem qualquer problema. Lembrando, tá, que no caso da licença por motivo de acidente em trabalho ou por motivo médico ou odontológico, pode ser afastado, recebe salário, tudo normalmente, sem qualquer prejuízo. Anotem aí no seu material, certo? Temos aqui também outra licença, que é a licença paternidade de 5 dias consecutivos a contar da data do nascimento ou da adoção do filho. Então, quando o empregado, né, tem o nascimento do filho ou adota alguma criança, tem 5 dias de licença paternidade para o pai. Anotem aí. Temos também aqui a licença maternidade, que é assegurada para a mãe com duração de 120 dias consecutivos a contar do nascimento da criança ou também da adoção. Lembrando, pessoal, que esta licença maternidade de 120 dias, ela poderá ser prorrogada por mais 60 dias. Então, licença maternidade tem duração de 120 dias
e pode ser prorrogada por mais 60, ou seja, pode chegar a um total de 180 dias. Anotem no seu material. Lembrando, tá, que a licença maternidade, né, tanto a maternidade quanto a paternidade que nós pontuamos anteriormente, pode ser tanto no caso do nascimento da criança ou também da adoção. Temos aqui também uma outra licença que é chamada de licença gala, com duração de 8 dias, que são consecutivos a partir da data do casamento ou da data do registro em cartório da união estável. Ou seja, no caso da licença gala, né, é a licença destinada ao casamento ou à união estável. Então, se o empregado ou a empregada da EBSER vão casar, né, ou vão fazer o registro da união estável, terão 8 dias de licença de afastamento para ir para casa, curtir, né, fazer o que quiser, beleza? 8 dias consecutivos. Tenha cuidado, pessoal, porque veja que na parte das licenças, o que chove nas questões de prova são os prazos de duração. Então, os prazos de duração que estão explícitos, né, estão descritos aqui na parte que trata das licenças, tenham cuidado porque chove nas questões de prova. Prosseguindo ainda na parte que trata das licenças, nós temos aqui também assegurado ao empregado a licença por motivo de morte de algum familiar. No caso aqui da licença por motivo de morte de familiar, nós temos uma regrinha distinta. No primeiro caso, a licença por motivo de morte do familiar terá 8 dias consecutivos de duração a contar da data do óbito, quando for cônjuge, companheiro, pais, filhos ou irmãos. Então, se o familiar, né, infelizmente que falecer, for cônjuge ou companheiro, ou os pais, ou os filhos, ou ainda irmãos, aí a licença, né, por motivo de óbito, motivo de falecimento do familiar, tem duração de 8 dias consecutivos. Já na segunda regra que nós aplicamos a licença por morte de familiar, aí eu vou conceder apenas 3 dias de licença, que também são consecutivos, a contar da data do óbito do familiar, no caso dos avós, dos netos, sogros, noras ou pessoa devidamente inscrita como sua dependente. Então, no caso do falecimento dos avós, netos, sogros, noras ou qualquer outra pessoa que seja dependente do empregado da EBSER, aí nestes graus de parentesco eu vou conceder somente 3 dias consecutivos de licença por morte de familiar. Cuidado, mais uma vez eu oriento vocês, tá? Prazo de duração aqui das licenças chove em prova de concurso. Tenha cuidado, não custa anotar, não custa memorizar e revisar. Veja que o professor separou tudo sob medida, tudo direitinho, justamente, né, para facilitar a compreensão, memorização e revisão do conteúdo que está sendo trabalhado, certo? Prosseguindo ainda na parte que trata das licenças, vamos conhecer mais licenças que são asseguradas aos empregados da EBSER. Temos aqui uma outra licença que é chamada de licença sem remuneração para tratar de interesse particular. Tenha cuidado, pessoal, porque veja que a licença para tratar de interesses particulares ela é concedida sem remuneração. Então, quando o empregado é afastado, sai do cargo por motivo de licença para tratar de interesse particular, não recebe salário. Ela é concedida sem remuneração. Lembrando que esta licença, pessoal, ela somente é concedida, tá, para funcionário efetivo. Inclusive,
aqueles que ocupam cargo em comissão e função gratificada não podem se afastar por motivo de licença para tratar de interesse particular. Anotem aí no seu material. Outro detalhe importante é que esta licença para tratar de interesses particulares tem um prazo de duração e este prazo é de 2 anos. Anotem, então, se aparecer uma questão pedindo a duração da licença para tratar de interesses particulares, lembre-se que a duração é de 2 anos. Lembrando que esta licença, para ser concedida, ela tem que ser devidamente justificada e autorizada pela chefia imediata do empregado e também tem que ser aprovada por meio de uma portaria da DGP, que é a Diretoria Geral de Pessoal, no caso, de empregados que trabalham na sede da EBSER. Já no caso dos empregados, que trabalham em filiais da EBSER, aí quem vai aprovar, é o superintendente de pessoal. Então, Diretoria Geral de Pessoal aprova esta licença para aqueles que trabalham na sede da EBSER. Agora, no caso, de empregados que trabalham nas filiais, que são distribuídas, em várias cidades, aí é o superintendente de pessoal lá da unidade, certo? Anotem aí no seu material. Outro detalhe perigoso a respeito desta licença para tratar de interesse particular é que o empregado somente vai ter direito se estiver no mínimo 3 anos de efetivo exercício. Então, precisa estar no mínimo 3 anos de efetivo exercício na EBSER para poder ter direito à licença para tratar de interesses particulares. Se o empregado tem apenas 1 ano de carreira, apenas 2 anos e meio, não tem direito à licença para tratar de interesses particulares, porque precisa ter no mínimo 3 anos de carreira, tudo de acordo conforme está aqui no nosso regulamento, certo? Lembrando, pessoal, que esta licença para tratar de interesses particulares, como vocês já sabem, ela tem a duração de 2 anos, porém ela poderá ser prorrogada por uma única vez, por igual período. Anotem, então, posso prorrogar os 2 anos de licença para tratar de interesses particulares? Sim, posso prorrogar por uma única vez e por igual período. Então, terminou ali os 2 anos da licença. Se quiser prorrogar, pode prorrogar por mais 2. É uma única vez e por igual período. Então, pode atingir, até no máximo aí 4 anos de licença para tratar de interesses particulares. 2 anos originários, mais 2 da prorrogação. Anotem! Outro detalhe essencial que você também precisa destacar é que essa licença para tratar de interesse particular pode ser interrompida a qualquer momento, tanto a pedido do próprio empregado ou por interesse da administração pública. Então, posso interromper a qualquer momento, a qualquer hora, a licença para tratar de interesses particulares e retornar ao serviço? Pode sim, tanto a pedido por vontade do próprio empregado ou por interesse da administração da EBSER. Anotem, veja quantas informações, sobre esta licença para tratar de interesse particular. Daqui tem chance de questão. Veja que nós conhecemos prazo de duração, conhecemos requisitos para a concessão, conhecemos que ela é concedida sem remuneração, conhecemos também, que ela pode ser prorrogada e que ela pode ser interrompida a qualquer momento. E conhecemos também, quando que é a diretoria e quando que é o superintendente que vai autorizar, que vai aprovar, certo? Cuidado, galera! Detalhe pontual, tudo sob medida, mas eu preciso que vocês revisem
revejam a nossa aula. Se tiver dúvidas, mande para o professor, porque meu objetivo é receber o feedback com a sua aprovação, certo? Prosseguindo ainda com o assunto que trata das licenças, nós temos aqui também a licença que pode ser concedida para o acompanhamento de familiar, né? Como filhos menores ou pais maiores de 60 anos, conforme normativa a ser aprovada pela diretoria executiva. Veja que esta licença para acompanhamento é para o empregado, né? Ele acompanhar, ele ir junto, né, com o seu familiar, no caso de filhos menores de idade ou no caso dos pais maiores de 60 anos, certo? Cuidado porque, pessoal, esta licença para acompanhamento, ela não é concedida para acompanhar qualquer familiar. Veja que ela é bem, né, específica, ela somente é concedida para você acompanhar ou filhos menores de idade ou para acompanhar seus pais maiores de 60 anos. Somente é concedida no caso de acompanhamento destes parentescos específicos. Agora, para acompanhar tio, primo, qualquer outro parentesco que não seja os pontuados aqui, ela não será concedida, certo? Anotem aí no seu material. Temos também mais licenças que podem ser concedidas e dentre elas nós temos aqui a licença para capacitação e estudos especializados, conforme normativa específica a ser aprovada pela diretoria executiva. Então, licença, afastamento para o empregado se capacitar, estudar, se formar, pode ser concedida também. Temos aqui ainda a possibilidade de licença para o exercício de mandato de cargo de direção em entidade sindical representativa dos empregados da EBSER. Ou seja, se você quiser, né, concorrer à eleição para ser membro integrante do sindicato, né, de sindicatos que defendem classes que trabalham na EBSER, caso você seja eleito ou seja eleita, vai ter licença para trabalhar no seu sindicato, certo? Tem aqui a licença assegurando este afastamento. Também nós temos a licença para o exercício da atividade política, ou seja, para exercer, né, cargos de vereador, prefeito, deputado, senador, governador ou até mesmo presidente da República. Se for eleito ou eleita, vai poder se afastar para o exercício da atividade política. E por último, nós temos aqui, né, um detalhezinho bem tranquilo que fala a possibilidade de outras ausências permitidas por lei ou em razão de acordo ou convenção coletiva. Ou seja, se posteriormente vierem outras leis estabelecendo novos afastamentos para empregados da EBSER, o nosso regulamento aqui, ele recepciona, ele também vai permitir a aplicação, certo? Anotem aí no seu material. Veja que a parte das licenças nós fechamos, nós finalizamos. Vamos agora conhecer os detalhes que tratam dos afastamentos. Veja que os afastamentos são diferentes das licenças. Temos aqui no artigo 36 do nosso regulamento a descrição dos afastamentos que podem ser concedidos aos empregados da EBSER. Inclusive, o artigo 36 fala que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo, sem perda da sua remuneração, pelos motivos de, primeiro, doação de sangue por um dia a cada 6 meses de trabalho. Também pode se afastar sem prejuízo da remuneração para alistamento eleitoral até 2 dias consecutivos ou não. Também pode se afastar sem qualquer prejuízo da remuneração para tomar depoimento, né? Dar seu depoimento
em inquérito policial ou em processo judicial, também quando for convocado para atuar no tribunal do júri ou em funções da justiça eleitoral, desde que amparada em lei, ou para apresentação militar e outros serviços legalmente obrigatórios a qualquer período de duração, e poderá também se afastar sem qualquer prejuízo da remuneração para a realização de provas de exame vestibular e ainda para a participação em reuniões da comissão de negociação. Então, se perguntar alguma coisa sobre quais afastamentos são concedidos aos empregados da EBSER, basta lembrar estes que nós pontuamos aqui no artigo 36. Lembrando que todos estes afastamentos, todos eles, sem qualquer exceção, eles serão concedidos sem qualquer desconto no salário, sem qualquer desconto na remuneração e sem prejuízo da contagem do tempo de serviço. Então, pode se afastar nos casos do artigo 36, que não sofre desconto salarial, não tem prejuízo no tempo de serviço, se afasta e é como se nada tivesse acontecido, beleza? Lembrando mais uma vez, tá? Para que você tenha cuidado aqui nos afastamentos que destacam prazos. Aqueles que destacam prazos, o examinador adora cobrar, beleza? Anotem aí no seu material. Vamos agora adentrar em um outro assunto que trata a respeito da rescisão do contrato de trabalho. Veja que nós terminamos, parte que trata das licenças e dos afastamentos, e vamos agora conhecer detalhes sobre as possibilidades de rescisão do trabalho. Temos aqui no artigo 40 do nosso regulamento uma informação em que descreve as possibilidades para que seja efetivada a rescisão do contrato de trabalho dos empregados da EBSER. Temos aqui a possibilidade de rescisão do contrato quando o contrato, ele tiver terminado, encerrado o prazo de contratação. Ou seja, pessoal, se for um contrato com prazo definido, não for contrato com prazo indeterminado de trabalho, quando se encerra o prazo, chega ao término do prazo, pode ter a rescisão e aí ocorre o encerramento do vínculo entre o empregado e a EBSER, certo? Então, no caso de contratos, que tenham prazo especificado, prazo estipulado, quando houver o término do prazo, nós temos a rescisão. Temos aqui também a possibilidade de rescisão do contrato de trabalho do empregado por dispensa nos casos de pedido do próprio empregado, que é quando o próprio empregado pede para ser desligado, para sair do emprego, ou também, no caso do desligamento, que nós chamamos de demissão, seja ela sem justa causa ou com justa causa. Então, nós temos aqui que pode ser rescindido o contrato quando houver o término do prazo de duração, ou ainda nos casos de dispensa a pedido do próprio empregado, ou sem justa causa, ou ainda com justa causa. No caso da justa causa é quando o empregado, ele pratica algo irregular, algo grave, em que gere causa para sua demissão, para ser mandado embora, certo? Então, a única coisa que você tem que saber aqui é que as hipóteses, possibilidades de rescisão do contrato de trabalho são aqui nos casos descritos apresentados no nosso artigo 40. Nesta parte da rescisão do contrato de trabalho, a chance de questões é menor, porém, tem sim possibilidades e eu não poderia deixar de fora, porque é melhor, levarmos excesso de conhecimento do que chegar lá faltando conhecimento e você perder a questão, certo? Prosseguindo com o nosso conteúdo, vamos agora adentrar em um novo assunto que trata a respeito
do ato de transferência e do ato de remoção. Tenha cuidado, pessoal, porque veja que o artigo 48 e artigo 49 descrevem, detalhes da transferência e da remoção. E nós precisamos ter aqui um ao lado do outro para extrair as diferenciações. No artigo 48, nós temos primeiro o conceito da transferência. Quero que você anote que considera-se transferência a movimentação do empregado ou profissional cedido à EBSER ou contratado, exclusivamente para o exercício de cargo em comissão da sede para filial ou congênere e vice-versa, desde que ocorra mudança obrigatória de domicílio. O que significa isto, pessoal? Quando o empregado da EBSER é movimentado, é enviado, da sede para filial ou, para órgão congênere, ou ainda, no caso aqui contrário, da filial para a sede, e existir mudança de domicílio, que nós chamamos de mudança de cidade, neste caso estamos diante da transferência. Então, se o empregado sai de uma unidade da EBSER, vai para outra, ou sai da sede e vai para a filial, ou da filial e vai para a sede, e ocorre mudança de cidade, mudança obrigatória de domicílio, nós estamos diante do ato de transferência. Então, palavra-chave para acertar o conceito de transferência é saber que tem que ter obrigatoriamente mudança de domicílio, mudança de cidade, certo? Já no artigo 49, nós temos o conceito de remoção. Veja que considera-se como remoção também, a movimentação do empregado, profissional cedido e contratado exclusivamente para o exercício de cargo em comissão, seja no âmbito da sede para filial ou congênere e vice-versa, que não caracterize a necessidade de mudança de domicílio e não gere despesas para EBSER. O que significa isto, pessoal? Veja que o ato de remoção é quando eu tenho a movimentação do empregado, também, da sede para filial, filial para sede ou para congênere, conforme está aqui, sem a necessidade de mudança de domicílio, sem a necessidade de mudança de cidade, porque daí não vai gerar despesas para EBSER. Então, para você matar qualquer questão na prova a respeito da transferência e da remoção, basta lembrar que a transferência é a movimentação de servidor entre unidades com mudança obrigatória de cidade, mudança obrigatória de domicílio. Já no caso da remoção, é quando ocorre também movimentação de servidor entre unidades da EBSER, porém não vai ser caracterizada mudança de cidade, mudança de domicílio. Por exemplo, se dentro de uma capital o empregado sai de uma unidade da EBSER e vai para outra, dentro da própria capital, sem mudança de cidade, sem mudança de domicílio, estamos diante do ato de remoção, porque não houve mudança de domicílio, mudança de cidade. Agora, quando o empregado sai, por exemplo, da capital e vai para uma outra cidade do interior, ou sai do interior e vai para a capital ou para qualquer outra cidade, aí, quando há mudança de domicílio, nós vamos estar diante da transferência. Veja que são palavrinhas-chave que diferenciam, os termos transferência e o termo remoção. Cuidado, porque aqui eu garanto a você que o examinador vai usar para derrubar candidato nas questões de prova. Podem anotar, porque aqui tem chance de questão, certo? Prosseguindo com a nossa aula, temos aqui agora o assunto que trata da cessão, da cedência de empregados da
EBSER. Tenha cuidado, pessoal, porque veja que o ato de cessão é o que nós chamamos de cedência, de empréstimo do empregado. Quando a EBSER empresta seu empregado para trabalhar em outro órgão, para trabalhar em outra instituição fora da EBSER, nós estamos diante da cessão, da cedência, do empréstimo de empregado. Temos também a possibilidade de outros órgãos emprestarem, cederem seus empregados, seus servidores, para ficarem à disposição da EBSER. Porém, aqui para fim de prova, o que você tem que focar é na possibilidade dos empregados da EBSER serem cedidos, serem emprestados para trabalhar em outros órgãos, em outras unidades, certo? Temos aqui no artigo 52 que a cessão é o ato discricionário do gestor e também, autorizado pela diretoria de gestão de pessoas e diretoria executiva ao empregado efetivo da EBSER. Cuidado, pessoal, porque veja que a cessão, a cedência de empregados da EBSER somente pode acontecer com aqueles que têm cargo efetivo, aquele cargo que é organizado em carreira e depende de concurso público para provimento. Então, somente empregado efetivo poderá ser cedido, poderá ser objeto de cessão. Lembrando, que o empregado, ele pode ser cedido, pode ser emprestado para o exercício de cargo em comissão, ou para atender situações previstas em leis específicas em outro órgão ou em outra entidade dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sem alteração do quadro de lotação de sua unidade de origem. Então, quando o empregado da EBSER é emprestado, para exercer cargo em comissão, exercer alguma missão que seja regulamentada, exercer alguma atividade em órgãos externos, fora, da EBSER, seja em qualquer município, em qualquer estado, ou no Distrito Federal ou para a União, estamos diante da cedência. Basta lembrar, que a cedência é o empréstimo, é o ato de empréstimo do empregado efetivo da EBSER para ficar à disposição de outros órgãos públicos, seja eles de municípios, estados, Distrito Federal ou da União. Só isso que você tem que saber, que a cedência é o empréstimo do funcionário, certo? Anotem aí no seu material. Prosseguindo com o nosso conteúdo, vamos agora adentrar no assunto que trata das penalidades, das punições que podem ser aplicadas aos empregados da EBSER, certo? Temos aqui no artigo 55 do nosso regulamento informações sobre quais penalidades podem ser aplicadas aos empregados que venham a cometer faltas, a praticar atos ilícitos no exercício da função. No artigo 55, fala que, segundo, de acordo à gravidade da falta cometida, havendo ou não reincidência, os empregados da EBSER estarão sujeitos às penalidades a seguir descritas e desde que observados, princípios da ampla defesa e do contraditório. O que significa isto, pessoal? Quando o empregado da EBSER pratica, atos ilícitos, faltas no exercício da função, vai ser instaurado procedimento. E no procedimento, para apurar a conduta, se for um procedimento já como um processo administrativo sancionador, vai ser assegurada ampla defesa ou contraditório. E se lá no final do processo administrativo sancionador verificar que o empregado é culpado, praticou o ato ilícito, praticou a falta, eu posso aplicar uma das punições. Dentre as punições que nós temos aqui, nós temos a advertência que é aplicada por escrito, temos também a suspensão por
até 30 dias e temos também como punição a rescisão contratual por justa causa, que é quando o empregado é mandado embora. Então, se perguntarem alguma questão aqui do regulamento de pessoal, quais penalidades administrativas podem ser aplicadas aos empregados da EBSER que praticam faltas ou transgressões ou atos ilícitos no exercício da função, basta lembrar que eu posso aplicar advertência por escrito, também posso aplicar suspensão do cargo com duração de até 30 dias, anotem este até, e também posso aplicar a rescisão do contrato por justa causa, que é quando o empregado é mandado embora. Cuidado aqui no caso da suspensão, tá? Porque a duração máxima dela é de até 30 dias, beleza? No caso da suspensão, o empregado é afastado do cargo, né? Não pode comparecer ao local de trabalho e sofre desconto no salário durante os dias que perdurar a suspensão. No caso da advertência, é quando o empregado é advertido, recebe, né, um bilhetinho sendo advertido da falta e aquele bilhetinho fica lá no assentamento funcional como uma punição. E nos casos mais graves, aqueles que violam, né, legislação, que ferem, né, qualquer lei, qualquer situação grave dentro da EBSER, aí eu posso aplicar a rescisão contratual por justa causa, que é quando o empregado é mandado embora. Então, estas são as punições que eu posso aplicar, né, aos empregados da EBSER. Anotem aí no seu material. Prosseguindo com o nosso conteúdo, já para a parte final, vamos conhecer alguns detalhes da responsabilidade ou responsabilização dos empregados da EBSER, certo? Temos aqui, pessoal, nosso artigo 61, em que fala, né, que quando o empregado da EBSER ele exercer de forma irregular, de forma ilegal, as suas atribuições do cargo, poderá responder em 3 esferas distintas. Temos aqui a esfera civil, que é uma esfera, temos a esfera penal, que é outra esfera, e a esfera administrativa. Então, quando o empregado da EBSER pisa na bola, dá aquele deslize, pratica atos ilícitos no exercício da função, pode ser punido na esfera civil, que é relacionada ao pagamento de indenizações e ressarcimento de prejuízos que tenha ocasionado. Também pode responder na esfera penal ou criminal, que é quando responde, né, perante a justiça, e também pode responder na esfera administrativa, que é quando eu posso aplicar as penas de advertência, suspensão e rescisão do contrato, né, por justa causa. Então, se aparecer uma questão pedindo esferas de responsabilização dos empregados da EBSER, lembre-se da civil, penal e administrativa. No parágrafo 1º do nosso artigo 61, fala, né, que a responsabilidade civil, que é uma das esferas de responsabilização, ela pode decorrer de procedimento doloso ou de procedimento culposo. Então, se por motivo de dolo ou culpa, né, o empregado ocasiona um prejuízo a alguém, vai responder na esfera civil. Então, resultou em dano ou resultou em prejuízo para a EBSER, temos a esfera civil para responsabilizar o empregado. Também, né? Também, se o empregado ele causar um prejuízo a terceiros, a particulares, a qualquer pessoa, pode também ser responsabilizado aqui na esfera civil para ressarcir, para indenizar o dano ou o prejuízo que ocasionou. Anotem. Já no parágrafo 2º fala sobre a responsabilidade na esfera penal.
No caso da esfera penal, é quando o empregado praticar algum crime previsto lá no Código Penal. Então, se durante, o exercício, o desempenho de suas atividades ou em decorrência do exercício do cargo ou da função, pratica qualquer crime, como por exemplo corrupção, peculato, qualquer crime previsto no Código Penal brasileiro, vai responder na esfera penal perante a Justiça. E por último, no parágrafo 3º, nós temos aqui, a responsabilidade administrativa. No caso da responsabilidade administrativa, são as punições internas que a própria EBSER vai aplicar a seus empregados. Veja que a responsabilidade administrativa, ela decorre, de atos praticados pelo empregado, tanto por ação ou também por omissão. Então, se por ação, que é quando faz, ou por omissão, que é quando deixa de fazer, seja ela dolosa ou culposa, vai responder administrativamente se praticar atos ilícitos durante o exercício do cargo ou da função, ou até mesmo fora dele. Ou seja, se fora do cargo, usou o nome da EBSER para lograr proveito, tirar vantagem em alguma situação particular, pode responder administrativamente também. Então, sobre responsabilidade, vocês já sabem quais são as punições administrativas e sabem também sobre as 3 esferas de responsabilização dos empregados da EBSER. Lembrando, pessoal, que aquelas punições que nós pontuamos lá no artigo 55, tá? Estou até voltando aqui para você. Punições aqui do artigo 55, elas são aplicadas na esfera administrativa, certo? Então, punições do artigo 55 são aplicadas na esfera administrativa. Já na esfera civil, é a respeito de indenizações, ressarcimento de dano, é a parte do dinheiro. E na esfera penal ou criminal, é quando estamos diante de crime, é quando o servidor, o empregado, pode ser preso, pode ser detido, pode ter pena privativa de liberdade. E por aqui finalizamos o assunto que trata do nosso regulamento de pessoal. Como vocês perceberam, separamos um a um dos detalhes essenciais para estudar sem enrolação, direto ao ponto, sem ficar, lendo textos extensos de forma desnecessária. Podem ficar tranquilos, podem confiar no professor, porque meu compromisso é ver você, aprovado ou aprovada, mandando seu feedback, certo? Então, peço que agora você revise o conteúdo, não esqueça de acompanhar o material de apoio que está completinho à sua disposição e vamos juntos alcançar a sua tão sonhada aprovação. Então termino por aqui, desejo a você uma excelente preparação, um abraço e bons estudos!